ter uma publicação de análise de conferência e um aceite periódico, né? O primeiro resultado indicando a revisão de mérito. Geralmente é aquele resultado que você recebe dizendo assim, é aceito com revisões até a data tal, né? E aí você faz a revisão, submete, né, para o periódico, e você, se tudo der certo, aí você vai receber o aceite final, né? Lembrando aqui, pessoal, eu acho que É um ou, né? Oi? Um ou outro, né? Um ou outro. Porque, na verdade, qual é a ideia? Eu acho que o pessoal mirava muito em periódico, né? Então, assim, só que periódico ele demora mais tempo, tá? Então, ok, se você tiver um artigo periódico bem encaminhado, então, você tendo uma conferência, aquilo dali já dá um indicativo que a tua tese foi, digamos, o teu trabalho foi validado em um fórum e tal. Que no caso é uma conferência qualificada. Certo? Ok. O tempo se passou, né? Isso assim, começou a ser aplicado a partir da turma que entrou no primeiro semestre de 2014. Certo? E assim, daqui a pouco eu vou falar da polêmica sobre isso. Mas quando eu entrei, a gente fez um levantamento de como é que estava essa turma. Porque na verdade ia ser a primeira turma que teria que ser aplicado esse critério, assim, de forma mais rígida, né? Porque eram os alunos que já estavam em período de extensão. Então assim, a gente viu que na verdade a gente teve 97 matriculados em 2014, foi um número meio ativo, foi bem alto essa turma de 2014. Tá? Nesse período, 14 defesas foram realizadas no prazo, ou seja, no prazo de 4 anos, sempre de trancamento, sempre de extensão. Certo? Aqui está o levantamento da qualificação dos periódicos. Né? Então, teve 5, A1, 3, A2, enfim, e até B2, né? Estranhamente, assim, teve 2 aqui com nenhum. Na realidade, foram 2 alunos que receberam aceite, né, com mérito, mas por alguma razão não conseguiram a publicação final. Isso acabou acontecendo. E alguns alunos publicaram mais de um artigo, assim, então, publicações muito boas. Né? Os alunos que não terminaram o doutorado? Foi? Não, terminaram, né? Mas o que acontece? O aluno chegou aqui nesse momento, ele teve uma primeira revisão indicando o mérito, ele defendeu, né? Porque nesse momento... Eu estou dizendo dos 14 por 97. Aí vamos ver. Na verdade, assim, desses 97, acho que, se não me engano, a gente pode fazer a conta aqui. Nesse período tinha 51 que ainda estavam matriculados. Certo? Então, 51 mais 14, 97 menos 51 menos 14 é o pessoal que evadiu. Assim, aqueles 97, a gente observou a evasão, 14 defenderam, e nesse momento aí que a gente estava fazendo o estudo, ainda tinha 51 alunos daquela turma que ainda não tinha defendido. Né? Que na verdade é um número alto, porque o que acontece? Eles não tinham defendido ainda, quer dizer, em parte por causa do periódico. Né? Então, assim, em parte que eu falo porque 15 alunos já podiam ter defendido, mas estavam na fase de escrito da tese, né? Aí pediram extensão para terminar isso aí. Okay? Mas outros, na verdade, assim, 20 alunos, eles tinham uma revisão, né? Na verdade, exatamente, eles estavam, na verdade, em processo de revisão para submeter um artigo. Então, esse pessoal aqui realmente, assim, estava já bem engatilhado, né, dependendo da resposta do periódico, defender. Mas 16, que aí é o que era mais preocupante, eles não tinham submetido, né? Então, assim, isso é mais crítico porque, assim, não tinham submetido e também não estavam, assim, com a ideia de quando iam submeter. Né? Mas, de qualquer forma, assim, para a gente isso era algo complicado, né? Porque, assim, pela turma de 97, digamos que a gente tinha 36 aí que não teriam condições de defender. Que são esses aqui, né? Então, assim, o número expressivo de alunos não iria atingir o critério, 36 de 97, então o texto dos alunos. Né? Então, assim, isso é um problema. Fora os que abandonaram, né? Fora os que abandonaram. Então, esses
dos que realmente estavam matriculados regularmente é um percentual maior. Isso, A taxa de evasão, na realidade, assim, uma coisa que a gente precisa estudar, principalmente olhando para outros programas, é se essa taxa é normal, se é uma coisa só de Recife, porque na realidade, assim, 4 anos, né, doutorado é um tempo longo, então até você espera que tenha uma evasão, né, porque naquele momento, assim, em 4 anos a pessoa, sei lá, adoece, ou arruma um emprego, vamos falar coisa boa, né, a pessoa arruma um emprego melhor, a pessoa, sei lá, muda de vida, ou então, assim, tem os incidentes, né, as coisas ruins podem acontecer e podem atrapalhar, tá? Aí alguns alunos têm reingressado, que é outra coisa, então assim, não sai totalmente assim, da ideia de terminar o doutorado, mas aí reingressa no programa. Né? Então assim, a gente não tem muito um estudo de por que esses alunos evadiram, se isso é uma coisa normal, assim, considerando o nosso. Outros pontos assim, tinha uma questão que era assim, que a gente estava observando, que assim, um efeito colateral negativo da regra é essa questão do aluno submeter para um periódico não muito bom, às vezes predatório, né, que eu coloquei esse termo aqui, porque era B2, apareceu B2 lá no Quadros, então assim, eu vou submeter porque eu vou ter o critério, certo? Então isso aí é um problema. Tá? E o terceiro, que aí foi uma coisa mais polêmica, que é em relação à aplicação do regimento. Né? Esse regimento, na verdade, ele foi publicado alguns meses depois que a turma entrou, né? Ele foi matriculado. Então, assim, isso causou um problema. E também acho que teve uma falha de comunicação, porque assim, a gente está tentando, na realidade, desde o início, né, passar esses critérios para todo mundo, né, para os alunos, principalmente os mais novos, para eles terem de fato conhecimento, assim, que esses critérios existem, né, e assim, tirar as dúvidas e tal. Mas na época, acho que como era uma coisa nova, então essa turma em 2014, muita gente ficou assim, sem saber o que estava acontecendo, né. Então, na realidade, assim, a discussão mesmo só começou a esquentar a partir de 2015. Então, essa turma, na realidade, assim, ela tem esse problema, né? Na realidade, teve um regimento que foi aplicado de forma retroativa. Né? Então, assim, tem uns precedentes jurídicos, na realidade, assim, eu fiz esse questionamento, né, para o colegiado, a gente acabou decidindo, na realidade, não aplicar os critérios para essa turma de 2014, ou seja, o regimento que era o anterior e não de 2014. Tudo bom, Juliano? Ok? Mas assim, não foi uma coisa muito consensual, certo? Porque uns diziam, mas 3 meses só, isso não é nada, e outros diziam que, na verdade, foi feita uma consulta ao procurador, e o procurador ele disse, na verdade, que uma diferença de direito adquirido, expectativa de direito, então, na verdade, ele diz, não, se o aluno não tem o critério ainda, então pode mudar o curso, né? Já, só que, por outro lado, tinha precedente jurídico no Paraná, acho que em Natal também, se não me engano, de casos que foram levados à justiça e o aluno teve um ganho de causa, né? Exatamente por causa disso, né? De critérios que foram mais rígidos durante o curso ou que foram criados ao longo do curso do aluno, certo? Teve um caso aqui de um aluno que entrou na justiça, mas não conseguiu, mas o argumento dele, na verdade, foi diferente. O argumento foi que uma publicação não deveria ser exigida do aluno doutorado. Isso aí, assim, que eu tenho observado nos precedentes, é que o juiz ele faz o seguinte, ele olha muito a questão do regimento aplicado na época do aluno. Mas os critérios, realmente, assim, eles não olham, eles dão autonomia para o programa realmente definido. Então, assim, a gente pode pedir um monte de coisa para vocês. Inclusive por esses dúvidas. Certo? Então, assim, isso aí, na verdade, eram as opções que a gente colocou na época. Assim, acabou que... teve uma terceira opção, que era cobrar a aprovação do artigo depois da defesa. Isso aí, na verdade, é mais ou menos o que deu origem ao critério atual. Né? Deu uma flexibilização, Ok, pessoal? Alguma dúvida sobre essa questão da turma de 2014? Então, o que acontece? A partir de 2015,
Okay? Que aí, então, em 2015, o que acontece? O regimento já estava publicado, okay? As regras já estavam no site, tudo direitinho. Então, a partir desse momento, de fato, a regra foi aplicada para os alunos. 2014 não. Tá? Aí depois eu vou ver realmente fazer esse levantamento de 2014, quem de fato defendeu e quem de fato não. Tá? Alguma dúvida? Vou defender porque não tem a publicação. Certo? Então a gente começou a discutir isso, né? E a forma de discussão foi muito nos grupos. Tá? Então o que foi que eu fiz? Eu lancei uma chamada para cada grupo de área de software, de mídia, etc. E disse o seguinte: olha, discutem com vocês, okay? O que é que vocês acham que é interessante em termos de critério? Tá? O que é que seria mais adequado para o grupo de vocês? Okay? Então, assim, os grupos passaram para a gente o feedback. Tá? Alguns tiveram propostas assim, mais objetivas, mais precisas, outros mais assim, em termos de uma ideia, uma diretriz. Tá? O que a gente fez foi discutir num conjunto de reuniões e realmente levar algumas propostas para a votação. Tá? Então, coisas como vou cobrar antes ou depois da defesa, vou cobrar uma publicação, uma submissão somente, uma pré-aceitação com mérito, né, que estava sendo colocado. Tá? Mas uma questão era, se tivesse de mudar alguma coisa para os alunos novos, a gente ia ter um cuidado estrito de realmente verificar a questão do regimento. Certo? Tanto que esse critério atual, na realidade, ele é um super conjunto dos critérios anteriores, porque aí realmente assim, não tem. É quase um super conjunto, depois eu vou falar uma exceção. Mas aí só vale para os alunos novos. Ok? Olha, o que é que baseou essa discussão? Tá? Quais são as razões para o aluno publicar? Okay? Então, assim, a gente colocou, na verdade, uma coisa baseada a partir de uma enquete que o GV fez no grupo de A, são 3 razões. Uma é a questão da formação do aluno. Okay? É interessante você escrever um artigo durante o doutorado. E é interessante até que você mesmo, não somente participe da escrita de um artigo, mas você aprenda a escrever, você aprenda a estruturar uma ideia, aprenda a reportar os seus experimentos no artigo, submeta, receba o feedback, bom ou ruim, seja rejeitado, seja aprovado também, certo? Mas é bom para a formação do aluno que isso aconteça. Tá? Tem outra questão que é a questão dos índices. Okay? Pessoal, a gente está no programa, se você sabe, né, que é o nível 7 é o nível máximo da CAPES. Tá? E essa questão dos índices de publicação, né, são muito importantes. Então, assim, na verdade, isso reverte para os alunos de forma direta, porque esse nível da CAPES envolve recurso, né, e recurso envolve, por exemplo, auxílio para participação de eventos, envolve um monte de coisa. Tá? Então, assim, a gente tem também essa preocupação de manter os índices. Okay? A outra questão, que aí também, assim, que aí não depende mais de CAPES, que é a questão de reputação. Tá? Você publica porque você quer que o seu trabalho apareça, de preferência apareça para um público amplo, né, e para um público correto. Certo? Então, assim, na verdade, o que vocês podem observar aí é que tem razões diferentes. Né? E até as regras atuais, como eu vou falar, elas também focam em razões diferentes. Aí. Nem toda regra está voltada, por exemplo, para índice da CAPES. Algumas, por exemplo, a questão das conferências é mais para focar no terceiro item, que é reputação. Okay? Todas, na realidade, acabam indo para a formação do aluno porque envolve escrita, etc. A diferença realmente é o veículo de publicação. Né? Okay? Vocês veem alguma outra razão para publicar? Oi? Ajuda na formação. Ok. Ajuda na formação. Ajuda na formação, mas já está. Já está ali. Tem uma outra razão, assim, que eu acho que quando no doutorado, você escreveu um artigo bem antes, né?
é uma forma também de você organizar as suas ideias para escrever, por exemplo, uma proposta de tese. Certo? Os alunos que orientam dizem assim, olha, vamos começar assim. Vamos começar a escrever um artigo para submeter para um fórum nacional. Okay? Bem, porque aí o que acontece? O aluno já vai ver o que é que existe na literatura, o que é que eu estou propondo, qual é o meu problema, né? O problema que está sendo abordado no artigo. Isso assim, um momento legal é antes da sua proposta de tese até, né? Porque na proposta de tese, você escrevendo, você vendo as limitações do seu argumento de tese, a proposta já fica bem melhor, né? Sendo que o artigo é bem mais resumido do que uma proposta de tese. Certo? Essa é uma razão que eu acho que é adiantar e sistematizar um pouco o seu trabalho. Né? Porque quando você tem um foco, assim, eu vou submeter para aquela conferência que o deadline é dia tal. Aí você vai acabar aquele prazo ali, você tem que ter o artigo. Né? Então, assim, eu acho que isso é bem importante para o andamento do trabalho. Outra coisa é o seguinte, se você vai para a proposta de tese, tá? Como, por exemplo, um artigo submetido é legal. Se você vai com um artigo publicado numa conferência nacional, a banca já vê com os outros olhos, certo? Ela assim, tem algumas coisas que ela não vê tanto, assim, de forma crítica. Agora, se você não submeteu nada, não teve aprovar nada, aí o pessoal vai avaliar o seu trabalho ali com outra maneira, certo? Isso é uma coisa, assim, que é até psicológica. Daqui a pouco acredita que seu trabalho é bom. Certo? Olha, gente. Quais eram as propostas, né? A gente levou algumas propostas, algumas foram aceitas, outras não. Estou colocando isso para contextualizar até a questão de outras áreas também. Tá? Uma seria a exigência de publicações no momento do depósito da tese. Foi uma coisa que foi muito falada, mas a gente acabou aprovando uma coisa diferente. Outra coisa é a consideração de publicações de qualis em outras áreas. Né? Isso foi um assunto um pouco mais polêmico, principalmente porque cada área ela segue critérios diferentes. Né? Então, por exemplo, uma engenharias, tá? E aí cobriria um pouco a parte de engenharia de computação. Certo? Os critérios de engenharia são bem diferentes dos critérios de computação. Você tem veículos de publicação que são bem qualificados na área de computação, mas são pouco qualificados na área de engenharia e vice-versa. Né? Então, assim, aí quando a gente começou a discutir, aí começou a aparecer discussões assim, tipo, por que não quadros de administração? Por que não quadros de matemática? Por que não quadros de estatística? Aí a coisa, assim, desandou e a gente acabou que vamos estudar melhor realmente, né? Esse tipo de coisa. Outra coisa, o terceiro ponto foi aprovado, né, que é a equivalência de periódicos e conferências de alto nível, que são aquelas conferências lá do CS Francis, tá? E uma ligeira mudança na definição dos estratos aceitos. Certo? Aí deixa eu passar aqui para as regras mesmo. O que são os estratos aceitos? Estratos é sequalis A1, A2, mesmo. Os estratos do quarto. Estratos com S. Ver o extrato de tomate. Olha, eu vim descobrir isso recentemente fazendo um relatório da cápsula. Eu fui ver qual é a diferença de extrato com S e extrato com X. Está tudo extrato com X. Achei estranho. Olha, pessoal. Deixa eu ver aqui se é essa aqui. Vamos para a regra não. Quem entrou aqui em 2019, esse ano? Pronto. Vocês entraram esse ano, certo? Aí como é que são as regras? Tá? Então, são 4 itens. Você pode ter pelo menos um desses itens. Tá? Um é ter artigo publicado ou aceito para publicação em periódico classificado como A1, A2 ou B1. Certo? Por que B1? Porque B1 tem um cálculozinho lá do índice da cápsula, aquele que leva ao nível 7 ou 6, tá? Eles consideram prioritariamente publicações até o nível B1. Okay? Outra coisa é que tem uns periódicos do nível B2 assim, que são bem estranhos. A gente achou melhor tirar o nível B2. Okay? Questão não, eu estou falando que nem professor. Questão de prova.
Ó, item 2, ter publicado em conferência de altíssimo nível. Essas conferências, pelo menos a lista inicial, são as conferências lá do CS Front. Isso foi uma reivindicação principalmente do grupo de engenharia de software, que eles disseram o seguinte: olha, para a gente o que é mais importante são algumas conferências da nossa área que são altamente relevantes, então muito mais do que periódicas. E de fato, para algumas áreas isso é verdade, para outras áreas não. Então isso foi um ponto que foi acrescentado na regra atual. Tá? Então, por exemplo, engenharia de software entra o X, entra o que mais? Para o CSV. Eu sei da área de A, que é o NIPS, o ICML e o AI. Não vale para qualquer área agora. Que Oi? seja dessa conferência, dessa lista aí. Isso, são várias áreas, né? Então, assim, se você entrar no link, então vai estar organizado por área, e cada área tem os 3 conferências. Tá? Por que essas conferências são legais? Essas conferências realmente têm uma reputação muito alta. Tá? Eu não tenho da minha área. Vou começar a submeter porque estou vendo que realmente isso é importante. Tá. Não é fácil, mas também não é impossível. Né? Essa regra, por exemplo, se aplicaria a 2 alunos de doutorado da turma que fez a última avaliação de Saab, né, que está com 42 meses. Você não publicou, 2 publicaram no índice. Acho que eu vou mandar para lá. Vou me aviar. Ó, a terceira regra, certo? A terceira regra já é que entra em conjunto conferência e periódico. É parecido com aquela regra da antiga, né? Que você tem que ter uma conferência, no caso até B1, tá? Internacional até B1, ou um periódico classificado como A1, A2 ou B1, com o resultado da primeira indicação indicando médico. Primeira revisão, indicando médico. Ok? Vocês entendem essa regra? Oi? Isso, primeira C. Tá? Geralmente, assim, quando o pessoal traz, o que é que a gente vê? Se teve alguma indicação do tipo, se você revisar esse seu trabalho até o deadline e tal, a gente poderá considerar para publicação, coisa assim. Né? Às vezes até vem assim, major revision, minor revision, esse tipo de coisa. E periódico que não diz, aí você tenta ver mais ou menos pelo que o editor disse na resposta. Mas em geral a gente tem sido tranquilo, assim. Se o aluno submete não foi rejeitado, por exemplo, de cara, então isso aí já é uma indicação de médico. Tá? Em geral a gente tem aceito isso. Ok, mais perguntas sobre isso. O quarto, né? Que o quarto para a gente levar em consideração a conferência nacional, que é um pouquinho diferente. Conferência nacional a gente aceita até B2. Por quê? Porque não tem conferência nacional nível B1, só tem B2. Mas a gente deixa aí A1 porque a tendência não tem, né? Tem. Você pergunta, puxa vida, é mais flexível para a conferência nacional que internacional. Mas não se engane, essas conferências B2 às vezes são mais difíceis do que a conferência internacional em B2. Certo? E, de certa forma, assim, tem um outro tipo de reputação que é também interna. Né? Então, assim, é interessante que o aluno de doutorado vá para essas conferências. É mais barato, tá? Você tem visibilidade nacional, você conhece as pessoas da sua área. Tá? Então, assim, você se cria, você faz uma carreira dentro de uma conferência dessa. Então, assim, até vocês fiquem ligados, porque tem algumas áreas que tem conferência já no B2. Tá? Tem uma B1, que é o... Então, eu recebi. Isso, informática e educação. Tá? Então, entraria nesse critério um pouco. Mas é B1. Certo? Então, assim, veja os deadlines, okay? Porque assim, é uma ótima oportunidade de você ter um critério parcial ali. Okay? Então, eu acho assim, se você tem que pensar em duas coisas, na verdade. Uma coisa é, você tem que pensar na sua tese, o problema da sua tese, organizar a revisão de literatura, mas você tem que também se preocupar nessa questão do requisito da defesa. Né? Então, assim, veja os deadlines de conferência, identifique as conferências da sua área, certo? Veja os deadlines, se organize para submeter, porque submeter, assim, você tem que ter todo, né, você tem que ter o resultado, você tem que ter um tempo para escrever, você tem que ter um tempo para o orientador revisar. Né? Então, assim,
envolve o nível de organização aí, ok, gente? Então, assim, vejo que essas conferências aí nacionais B2, elas podem ser uma coisa muito boa, ok? Do revisar. Então, assim, envolve o nível de organização aí, ok, gente? Então, assim, vejo que essas conferências aí nacionais B2, elas podem ser uma coisa muito boa, ok? Esses são os 4 itens que você precisa ter pelo menos um. Esses itens são para entender a partir de 2019? 2019. Eu posso dizer 2018, que é a maioria aqui. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte, ó. Até 2018, a gente ainda aceitava conferências, tá, internacionais B2. Tá? Então, novamente, para não ter aquela discussão de que mudou a regra no meio do caminho, então a gente simplesmente, a única diferença da 2019 para cá, porque 2019 é um pouquinho mais rígido, porque não aceita porque a gente não aceita internacional B2. Então, o pessoal que já está no circuito, que já tem possivelmente publicação B2, né? Então a questão de não ter uma argumentação semelhante ao que teve na turma de 2014, então a gente manteve o internacional B2. Essa é a diferença. O prefeito manda essas decisões explicando o aceito é o aceito definitivo. Porque a publicação realmente é publicado lá. Né? Você já tem um número, o volume, o número de página e tal. O aceito é aquela carta, seu artigo foi aceito sem revisão. É diferente do primeiro aceito da conferência. Isso, porque o aceito assim, é um major revisions, você ainda vai passar por um processo de revisão do teu artigo. Tranquilo? Mas aí assim, para isso você precisa ter uma conferência associada. Uma observação. Botou aí conferência internacional até B2. Normalmente elas são as mais caras, mais longe, e Às vezes não. e auxílio financeiro só conta até B1. Isso aí foi exatamente, assim, isso é uma das razões da gente ter corrigido isso na regra nova, porque foi comentado de fato, olha, está incompatível isso. Assim, primeiro, o relatório da CAPES a gente é exigido B1, certo? Exatamente por isso o auxílio, questões porque a gente não teria tanto dinheiro para financiar tudo. Só financia até B1, mas para doutorados a gente financia até B2. Né? Então realmente aí para os alunos, a gente continua aceitando para os alunos que já entraram pela questão de não retroagir, a regra mais rígida. Tem isso, né? Realmente, por esse sentido, não vale tanta pena. Ricardo, segundo o regulamento do SIM, o SIM ele só dá auxílio para conferências A1 e A2, né? B1 também. B1 ele só paga a inscrição, né? Não, B1 e B2, né? As conferências A1 e A2, eles, né? Vejam lá uma coisa, o formulário, até o professor identificou que estava com esse problema, né? Alguma coisa aconteceu da virada de 2016 para 2017, certo? Possivelmente por falta de recursos na época, que parou de se financiar B1. Pronto. Certo? Mas a gente normalmente, isso é cheque financeiro, a gente tem aplicado o financiamento para B1. Até B1. Porque Até B1. no caso do aluno é a inscrição e a passagem, né? No caso, o ano passado eu tive um artigo em uma conferência B1. Aí o SIM ele só pagou a inscrição no evento, entendeste? Você fez o pedido pelo regulamento, foi. Aí disse que estava sem auxílio e só estava sem recurso. Foi. Aí pode acontecer isso. No caso, o aluno pode solicitar. Mas se você pedir hoje, a gente faz o financiamento. Beleza. Mas possivelmente foi, porque assim, se foi 2016 para 2017, deve ter sido uma mudança de coordenação de Edna para Luiz. Então, quando tem mudança de coordenação, aí a gente passa um período no limbo, assim, sem Outra coisa, Ricardo, mais uma dúvida. Assim, essas publicações, elas foram, tipo, inseridas como um requisito obrigatório no SIM,
Por qual motivo? Entendeste? Olha, isso Porque, assim, os programas de pós-graduação, em si, a grande maioria, ele não... Tipo, não tem uma exigência tão severa quanto essa, entendeste? na realidade varia também, viu? Assim, o que é que eu dei uma olhada? Eu dei uma olhada nos programas de nível 7, né? Então, assim, a gente, se comparar com São Carlos, é mais flexível. O FMG, atualmente o nosso é mais flexível. Né? O nosso é mais fácil, porque lá eles aliás, se a gente considerar esse segundo item aqui, a gente acaba sendo mais flexível também do que São Carlos e o FMG. Mas na época de 2014 não, a gente era mais rígido. Agora a gente não é mais rígido, por exemplo, do que a UPE. A UPE acabou de abrir um doutorado, então assim, eles só aceitam publicações de periódico qualificadas. Não aceitam conferência. Mas é diferente lá, o contexto de São Paulo é menor, menos alunos, menos problemas, menos gente adoece, é muito. Não, mas isso é sério. Outra coisa, esse item 1 aí, esse CS Ranks, assim, eu tentei pesquisar sobre isso. Como é que a gente pode identificar se uma conferência ou um periódico é de alto nível, é de alto impacto, entendeste? Se tiver lá o nome lá da conferência ou do periódico, já tá valendo. Rapaz, não tem nada a ver, eu tava vendo a previsão do tempo. Tô fazendo propaganda de cerveja. Mas sua pergunta em relação a onde encontrar isso ou é como saber se elas são de fato de alto nível? É como saber se uma conferência é de alto nível, entendeste? Por exemplo, uma conferência brasileira, ela tá listada nesse ranking como sendo, entendeste? Como sendo de alto nível. Conferência de alto nível, certo? Alto fator de impacto. Tem outra forma de você ver isso. Por exemplo, se você olha no Google acadêmico, tá? Você tem na parte de métricas, você tem vários, não só conferências, mas periódicos também organizados por área. Certo? Aí você tem um ranking, certo? Mas note, nenhum ranking é absoluto. Nenhum ranking é absoluto. Né? Então, assim, qualquer lista vai ser passível de argumentação. Você dizer, você não concorda. Eu, por exemplo, eu acho que a lista do CS Ranks é boa, os eventos que estão lá são muito bons. Da área de IA, por exemplo, realmente são os 3 melhores eventos, com certeza. Tem outros também muito bons, né? E de repente você publicar lá, dá uma alta visibilidade, tá? Poderia ser um pouquinho mais extenso. Aí isso é uma questão de evoluir. Se a pessoa tiver em outras áreas, publicação, periódico, que atenda. Só que na tese dele não deu tempo ainda de ele publicar. Você está escrevendo ou está no final do período. Poderia ser aceito nesse caso, porque essa questão relativa ao seu trabalho de tese não restringe demais o tempo. Porque, por exemplo, se a pessoa já publicou noutros que atendem o critério, na mesma área de conhecimento, não seria razoável já aceitar? Eu estou falando exatamente porque isso pode fazer a pessoa fazer o contrário. Veja só, isso pode ser esse critério. Por que eu estou questionando? Pode fazer a pessoa pensar em voltar a fazer uma tese de algo que ele já fez antes. Eu vou dizer exatamente o meu caso. Eu já tenho um artigo como primeiro autor em periódico A1 e tal, que atende isso aí. Não é o trabalho da minha tese, isso está em curso, não é verdade? Aí imagina a seguinte situação, eu atenderia, na área de IA, na área de Deep Learning, eu atenderia tranquilamente com outros trabalhos. Só que o da minha tese, naturalmente, é a coisa mais recente que eu estou pesquisando, eu não tenho ainda o critério.
Aí imagina a situação, eu não poderia defender da minha tese a despeito de ter outros trabalhos que já atendem o requisito. Olha, Esse relativo ao seu trabalho aí, eu não sei se era não, assim. entendi. Eu vou dizer na prática, certo? Na prática, a gente não olha tanto essa questão de se estar totalmente conectado com a tese, não. Até porque isso é às vezes muito difícil você avaliar. Né? Então, o que acontece? Você já tem o seu artigo, né? Tudo bem, por quê? Porque você já teve a sua formação de aluno, né, complementado pela escrita de um artigo, publicação de um artigo. Na verdade, já atendeu os 3 requisitos das razões da publicação. Foi a formação do aluno, participou contribuiu para o programa, então contribuiu sobre as 3 razões, mas esse critério aí, essa frase aí, pode... Não, isso aqui, na realidade, assim, isso é uma coisa que já tinha no texto, mas a gente não olha tanto se é conectado. Talvez fosse bom dar uma ajustada nessa parte. Porque pode ter uma situação, imagina a situação esdrúxula, eu chego perto do final do doutorado, a minha tese ainda não está publicada, aí eu pego algo que eu já publiquei e digo que a tese é aquela, mudo tudo só para poder atender a publicação. Eu acho que ali, veja, o mais importante ali realmente é você ser o autor principal. Não, isso aí tudo bem. Mas assim, relativo o relativo é dentro da mesma área de atuação, do mesmo tema. Aí tudo bem, assim, é dentro de AI, de IA, ou é dentro de engenharia de software, ou então, pelo menos é dentro da área de learning. Porque a tese da pessoa é aquele último trabalho que a pessoa está fazendo, então a pessoa pode não ter nem tempo de ir do processo de publicar. Hein? Olha, eu particularmente, certo? Às vezes eu acho assim, tem coisas que é bom você deixar bem claro, tem outras coisas assim, por exemplo, que é bom dar o benefício da dúvida. Porque, por exemplo, se você disser, vamos levar isso para uma reunião de colegiado. Aí alguém pode dizer assim, não, pessoal, o artigo tem que ser realmente o resultado da tese. Certo? Pronto, aí isso vai ir para uma aluno tese. Né? Então, assim, você deixar uma coisa relativa ao trabalho de tese, isso aí na prática, como eu estou dizendo, não está prejudicando ninguém. Porque a gente olha realmente se o aluno tem um artigo ou não, se está associado à tese. Né? Se está dentro do quase ciência da computação, não vai fugir muito da área. Então, se você não usar a sua interpretação ampla, relativa à área. Isso. Possivelmente você também assim, não vai ter. Você tem que dar um exemplo aqui, porque como você amarra o qualis, você vai ter, por exemplo, um artigo numa área muito diversa que você está trabalhando. Né? Você pode ter assim, de outra área, sei lá, você é de IA e você tem um artigo em engenharia de software. Mas possivelmente, se você tem um artigo como autor principal de engenharia de software, é porque você não trabalha na área de IA, você trabalha em engenharia de software. Então, assim, eu acho que vai ser muito difícil assim, você ter um artigo como autor principal que não seja, pelo menos, na área geral da tua tese. Eu tenho uma questão sobre áreas diferentes de publicação. Porque eu sou aluna de doutorado aqui, mas a minha graduação é em Direito. E o meu trabalho é multidisciplinar, portanto. Só que, no tema que eu estou estudando, eu acho, assim, eu não tenho encontrado muitas revistas, muitos periódicos, nem conferências qualificadas para enviar trabalho. Então, e no direito já, se eu fosse publicar isso, seria bem ranqueado. Eu conseguiria publicar numa revista boa, possivelmente A1, A2. Mas a minha publicação A1, A2 no direito não ia valer aquilo, como requisito. E aí é na hora que eu questiono assim, se a gente tem uma linha multidisciplinar, porque multidisciplinar pode ser muita coisa. Eu entrei como aluna de direito, conheço outras pessoas que também estão. Como é que a gente faz para equalizar isso daí? Tipo assim, mesmo que eu publique uma revista A1 de direito, muito bem conceituado, muito bem, com uma reputação muito boa, isso não vai valer como meu requisito para defender a tese. Eu acho bem difícil. Atualmente é difícil. Porque eu sei que não conta para o programa. Isso não vai contar, por exemplo, nas avaliações da CAPES. A minha publicação
A1 no direito não vai contar para nada para vocês, para o programa. Mas, ao mesmo tempo, torna a vida da gente muito mais difícil por causa disso. Tem uma... Deixa eu só fazer uns comentários. Esse é um assunto delicado, sim, porque, na verdade, o que acontece? Qual é o argumento a favor e o argumento contra? Certo? Se o argumento a favor, realmente, assim, você tem trabalhos disciplinares, você tem contribuições, conexões de outras áreas. Tem um outro problema que é o seguinte, essa questão da avaliação da CAPES não é só o artigo, não. Certo? Não é só o artigo, não. A questão é a seguinte, a avaliação, agora eles cobram a conexão entre a produção e o conceito do programa. Né? Então, assim, o programa da gente, apesar de ter trabalhos que são interdisciplinares, ele por si não é um programa interdisciplinar, né? Ele é de computação. Que é diferente, existem alguns programas, por exemplo, programa de informática na saúde. Sim. Certo? Então, assim, a avaliação é diferente. Né? Aí você tem a gente tem um comitê da área de computação. Tá? Então, assim, quando a gente fala de usar outros pares nas reuniões de colegiado, realmente é muito complicado assim, de passar. Eu acho assim, não sei se vocês podiam criar uma regra do tipo assim, quem for publicar em outra área completamente diferente, como por exemplo a minha do direito, você precisa de 3 publicações para poder contar como se fosse uma da computação. Não sei, alguma coisa tipo isso, mas eu acho que seria bom para o programa estimular essa multidisciplinaridade, assim, e eu tô agora, falando se como quiser uma trazer pessoa... complicação para mim, eu vou dizer para você o seguinte, olha, assim, tem demandas que são das áreas, né? Uhum. Então, assim, eu acho que uma coisa que seria interessante, assim, seria conversar com os orientadores, tá entendendo? Montar uma proposta, alguma coisa assim que aí chegar pra gente, então levar pro colegiado, não leva, tranquilo. A gente discute lá, ver os impactos, porque eu vou dar um exemplo que tudo bem, não é tão polêmico, mas foi a questão do CS Rank, certo? Porque assim, você tem uma parte do colegiado, quando eu falo colegiado são os professores, né? E eles, não, pessoal, a gente assim, avaliado é periódico, né? Então a gente tem que cobrar periódico, certo? Então aí já é outro certo. Pessoal, a gente não pode ficar tão amarrado na visão como é que isso passou? Isso passou pelo seguinte, olha pessoal, na verdade pouca gente consegue publicar nesses períodos, nessas conferências. Então assim, como o impacto lá não é suposto impacto negativo, digamos, né? Você tem um impacto positivo, tá? E o suposto impacto negativo ele não é tão grande, então por que não? Aí quando foi por esse lado, aí passou. Mas isso aí foi uma manifestação do grupo de engenharia de software, foi gente lá defender a posição, né? Argumentar a favor, botar a proposta, né? Okay? Então tem esse caminho aí, né? Tem esse caminho, certo? É se organizar junto com os orientadores, né? O que é que a gente faz nesses casos, né? Aí o pessoal dizer, não, agora a gente não aceita mais ninguém de outras áreas. Certo? Que é uma discussão também. Também. É uma discussão. Né? E aí, assim, tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Eu não estou nem dizendo por ali. Professor, só para reforçar a posição que ela acabou de falar, o Centro de Informática, acho que por um tempo que não muito distante, acho que há uns 2 anos atrás, passou por uma situação parecida com um estudante que tem um PALES em matemática e ele acabou tendo problemas para defender e no final das contas, devido à flexibilização das regras para a turma de 2014, ele conseguiu defender. E foi nem flexível, a gente não adotou a correto. Então, só para endossar a posição dela, foi uma situação pela qual o Centro de Informática passou, não sei se
o Centro de Informática pode passar para aqui para nós alguns tipos de lições que tirou a partir da situação, alguns tipos de encaminhamentos que pode dar, porque à época foi um estudante que escreveu para um artigo com quales em matemática e acabou tendo problemas para defender. E ela, que é da área de direito... E veja que matemática pelo menos é próximo, né? É, Direito eu estou completamente sozinha ali. Agora eu vou dar minha opinião, certo? E só como... Vou dar... Todo mundo ganha, assim, eu ganhei muito vindo do direito para cá, mudou minha cabeça completamente. Eu pude estar em contato com outras coisas que eu não teria acesso lá. E eu vim fazer a pós-graduação aqui, porque aqui eu encontrei um orientador que lá eu não teria para estudar os mesmos temas, do ponto de vista do direito. E como eu vejo crescendo essa tendência de pessoas de fora virem para cá, a ponto de, por exemplo, alguém ter mandado lá na lista que deveria haver uma cadeira de programação básica para o pessoal que vem de outras áreas e tal, que eu super concordei e respondi lá. Eu acho que isso deveria ser estimulado, porque eu acho que é muito bom para todo mundo se misturar mesmo, ter outra visão das coisas. Do mesmo jeito que eu ganhei muito vindo para cá, eu acho que as pessoas daqui também ganhariam muito se convivessem com as pessoas que estão fazendo trabalhos que não necessariamente são, assim, que não são rigidamente computacionais, que não são rigidamente, enfim, que tem a ver com programação e etc, etc. Outro tipo de pensamento, outro tipo de, enfim, cultura. E nesse sentido, bom, defendendo meu ponto aqui, eu acho que se eu entrei, outras pessoas antes de mim fizeram mestrado e doutorado aqui, que vieram do direito também. E eu acho que como, da forma que eu vejo, não tenho dados para comprovar, a não ser a minha própria observação das coisas, eu tenho visto esse movimento crescendo. E eu acho que para a computação isso faz muito bem. Do mesmo jeito que fez bem para mim. Então, enfim, é isso. Essa outra regra que eu acho que deveria também ser vista no regulamento, no caso, é obrigatório que o aluno publique em periódico. No entanto, auxílio para periódico, o sim não dá, né? Não é isso ou eu estou equivocado? Que tipo assim você fala? Tipo, quando a gente tem periódico que a gente, para submeter, quando for aceito, por exemplo, eu tive um amigo que ele submeteu em um periódico da área de engenharia de software. Aí ele teve que pagar R$ 2.200 para a publicação ser realizada lá no periódico. Aí, no caso, o pagamento no periódico do auxílio, o sim financia se a gente solicitar. Ok. Quanto que vai ter assim? Vai ter limite, o que a gente tem feito mais ou menos vejo que é equivalente a uma inscrição. Mas só que no regulamento do sim, eu acho que ele em nenhum momento cita que tem auxílio para periódico, só tem auxílio para conferência. Só tem auxílio para conferência, A1 ou A2. Que regulamento você está falando? O regulamento de 2014. Um que é tipo, que tem na página do SIM, que ele é tipo, foi escaneado. Não, mas é porque assim, isso aí a gente, essa questão, o que auxilia, o que não auxilia, isso não entra no regimento. Sim. Certo? Isso aí, pessoal, se vocês quiserem ver, vocês vão lá no formulários e requerimentos. Aí vocês vão ver toda a regra de tal. Eu já solicitei lá, por isso que eu estou dizendo, eu não encontrei em nenhum canto lá dizendo que poderia ser auxílio em periódico, entendeu? Deixa eu te mostrar. Ok. Acaba bonito, não? Ó. Vocês veem direitinho aqui, pessoal, lá no... Você está com a participação do exterior, certo?
Você olha aqui, ó. Eventos periódicos, certo? Aí, aqui embaixo. Pronto, sim. Aí, pronto. Aí no formulário tem, mas... Periódico somente quando o pagamento for necessário para a publicação. Aí nesse formulário tem, no entanto, lá no regulamento de 2014 não tem, entendeu? Aí essa... Você fala o regimento? É, o regimento. Não coloca em regimento. Ah, sim. Tá entendendo? Porque eu mesmo... Pronto. Porque é exatamente essa questão, você teria que ficar todo tempo no regimento. Pronto. Você acabou o dinheiro. Pronto. Agora ficou... Mas aí pega 2.200 ou uma parte? Agora ficou claro pra gente. Pronto. No caso do colega. Sim. 2.200 ou uma parte? Olha, Pergunta se é 2.200 ou uma sobre parte. essa questão, Não, é tudo. Alisson. Alisson. Raquel. Olha, o que é meu sentimento é o seguinte, certo? Perceba assim. Uma coisa que eu fiz questão de colocar foi o seguinte: casos omissos extraordinários serão avaliados pelo colegiado do curso, certo? Okay? Porque assim, uma regra, para que serve uma regra? Certo? Uma regra dessa diz o seguinte: olha, se você chegar para mim com sua publicação, eu não vou poder argumentar com você, porque está ali dito, a regra é essa, eu tenho que aceitar o que você está dizendo, eu não posso ir contra o que está escrito aí, certo? Agora é o seguinte: se você acha que você tem uma justificativa, certo? Para você publicar em determinado local, ok? Faça uma razoável. Agora eu acho o seguinte: eu acho que antes de você submeter, eu acho que seria melhor assim, você realmente escrever um argumento com o seu orientador e passar antes do colegiado. Né? Meu sentimento assim, é que alguns casos podem ser realmente aceitos. Outros casos é mais difícil. Eu acho que, por exemplo, meu sentimento assim, talvez assim, se você tiver uma coisa publicada num quadro, que é o caso do Diogo, né? No quadro da matemática, ele tem um fator de impacto e tal, é mais fácil. Talvez assim, no caso do direito é mais difícil. Eu estou te desanimando nesse, assim, um pouquinho, eu estou te desanimando. Tá. Desculpa, mas eu entendo também. Mas eu acho assim, com a regra atual, eu acho que é mais difícil, assim, né? Mais difícil. Agora, pode ter um outro caminho, né? E passa por realmente você revisar as regras. Okay? Mas depois a gente pode conversar, porque a gente pode mapear o teu trabalho e ver realmente assim. Não, até tem. Eu me inscrevi recentemente numa lista de e-mail. Assim, o meu trabalho é uma coisa muito recente, eu acho. Eu acho não, com certeza, mas é uma área que está, assim, surgiu há pouco tempo. Então tem uma dúvida. Rui. Então, eu me inscrevi numa lista de e-mail que tem, que assim, chega muita conferência, mas nenhuma delas é qualificada. É muita coisa internacional, mas não tem qualis. Aí eu fico assim, inclusive agora tem uma chamada aberta para uma conferência no Japão, aí eu já tô assim, eu não vou mandar, porque não vai valer de nada, eu só vou perder tempo e gastar meu trabalho aqui. Vamos conversar direitinho, para ver o teu caso particular. Tá bom. Essa questão do qualis, a MIX não tem qualis. É a melhor conferência de aí. Não sem quadro. Tem nenhum brasileiro que publica lá. É o que eu ouvi falar. Agora ela está no CS Ranks, então está valendo agora. Mas assim, até essa regra atual, se você publicasse na NIPS, não seria aceito o seu trabalho. Tá? Eu acho que o MIPS tem quase, mas tua pergunta na realidade é outra. Ó, tem conferências que deveriam ter, tá?
Mas aí, novamente, como é que o quadro é definido? O quadro é definido em cima de fator de impacto. Né? Então, assim, se você tem, e tem uma forma para isso. Então, eu já tive um aluno que, na verdade, era 2014, mas quando a gente calculava o quadris do periódico dele, dava B1. Né? Dava B1. Então, isso você pode calcular. Não, mas se calcular e não tiver na lista da quadris, aí vale, é isso? É um caso misto. É um caso misto. Agora, possivelmente, isso vai ser corrigido. Assim, eu acho que esse ano vai ser publicado um quadris que deve mudar pouca coisa, mas esse ponto aí específico vai mudar. Você tem um quadris aí que está aparecendo, vai ser baseado no fator de impacto, de 2.200. mas não vai ser numa base assim, de publicações Quanto é que de alguns o auxilia nesse valor? Isso aí Tudo. vai ser corrigido. Professor, falando assim de quadros, se uma conferência que foi publicada, ela mudar de quadros de uma... Não, aí vale, quando você vale publicou, da época que você teve o seu artigo aceito. certo. Tá? Eu acho que isso a gente tem feito, inclusive em outras situações, aí já é meio consenso. Existem algumas conferências que estão fazendo fusão uma com a outra. Por exemplo, tem um Journal of Visual Language and Computer. Ele fundiu recentemente, no final de 2018, com outros journals também nessa linha de linguagem. Ambos são B1. Eles fizeram a fusão e hoje tem um novo journal. Aí ele não está no quadro. Não, mas eu acho que isso é mais ou menos o mesmo caso, né? No caso, assim, não mudou de quadro, mas mudou de nome, ou fusão. Mas então, o quadro não é relacionado ao nome, não? Foi o nome dele que foi utilizado. Hoje é um novo jogo. Apesar de estar seguindo a série. Tem alguns casos que são fáceis de se identificar. Por exemplo, o NIPS não é mais NIPS. Meu NIPS, né? Assim, porque o NIPS é soa como palavra. Mas não deixou de ser NIPS. Não vale uma coisa? Eu acho que em alguns casos é muito fácil de identificar assim, mas novamente, assim, é um caso misto, extraordinário. Assim, se você for levar para um colegiado, esse tipo de coisa, a pessoa vai dizer, isso é tranquilo. É a mesma conferência, não mudou o nome. Ô, Ricardo, aproveitando a pergunta de Osonias, que é com relação ao periódico, que um colega dele fez a inscrição, pagou 2.200. Desse valor, quanto é que o SIM, no caso, dá como auxílio em relação ao periódico? Deixa eu ver aqui. Acho que isso é até totais, né? Seria, o que a gente faz é o equivalente à inscrição, né? Então, 2.000 aluadores e 1.650 euros. Talvez esse valor até esteja um pouco baixo, o carro do banco. Só vou fazer as contas, até que a gente pode subir isso. Ricardo, não sei se é de seu conhecimento se existe algum programa de pós-graduação que adota esse critério. Mas se o quadris ele se o quadris é função do fator de impacto, e isso acontecendo, será, não sei se é do seu conhecimento algum programa de pós-graduação que adota esse fator de impacto como fator de impacto diretamente? Eu olhei não. Acho que na verdade um que deixa mais aberto é São Carlos. Eles na verdade dizem assim, eles deixam livre para a escolha, mas o que eu acho assim, um pouco desvantajoso em São Carlos isso eu teria que pensar, por exemplo, como é que a coordenação lida com isso, que é surpresa, por exemplo. Porque é o que me disseram assim, não, os orientadores em geral escolhem bem. Mas na prática eu não sei como é que eles.
chegar lá e vai olhar essa aqui, escolheu mal, aí base em que critério, assim. Aí eu não sei, assim, no regimento lá, no que é publicado, eles não usam a palavra quality, mas eu acho que internamente eles devem usar algum critério um pouco mais objetivo, porque essa questão é, por que você usa quality, se usa esse fator de quality, porque senão toda submissão você teria que avaliar, isso da margem, a subjetividade, um monte de coisa assim, pode, inclusive, com caminho substituir. Então, esse fato, na verdade, para deixar bem transparente esse campo de ideia, publicado. Olha, só para esclarecer esse outro critério, né? Porque a gente estava falando dos 4, né? O que foi que mudou nesse ano? Olha, se você chegar nos 4 anos, certo? Aí não tiver o técnico, o que você faz? Você vai pedir extensão, claro, né? Aí se chegar lá no segundo período de extensão e você não tiver ainda, ok? Aí a gente acrescentou isso aqui, que é onde vem a tal da flexibilização. Que é o seguinte, você submete para o periódico, mas você teria que ter um artigo em conferência. Né? Por exemplo, 2019, ter artigo publicado em análise de conferência e ter um artigo submetido para um periódico da área. Certo? Aí é nesse momento aqui assim, que a gente acaba ficando mais flexível do que outros programas. Porque, é difícil, porque na verdade tem uma dominância, né? Porque, na verdade você pode, mas só pode ir lá no segundo período de prorrogação. Né? Tá? E a ideia aí, assim, a ideia é o seguinte, olha, você vai aproveitar esse momento aí de prorrogação para amadurecer mais o trabalho, certo? E submeter. Porque nesse momento, ó, você tem alguma coisa já chancelada, que é uma conferência qualificada, você tem um resultado publicado, você tem um artigo publicado seu, ok? E você tem um trabalho que você amadureceu por mais tempo para submeter. Então a chance desse trabalho ser aceito é maior do que se você tivesse submetido lá atrás antes das prorrogações. A ideia por trás disso é isso. Professor, porventura aí chega no segundo período de prorrogação e o aluno não tem a conferência, ele é desligado do programa, não é isso? Pela regra é. Se ele não tem, nesse caso sim, nem conferência, nem porque aí ainda vale assim, pelo artigo. Ok. Então, cada aluno um artigo. Aí outra coisa, no programa o aluno pode pedir 2 prorrogação e uma extensão, né? No caso... Não, é um trancamento. Um trancamento. Só corrigindo os textos. Um trancamento, certo? Que não conta para o tempo, né? Certo? Então é um tempo assim, que não é contado para... Para essa regra também. Proposta de tese, para prazo do curso, certo? O trancamento é realmente uma coisa que você tirou e acabou com você. E mais 2 extensões, de prorrogação. Ok. Mas o tratamento tem que ser até uma matrícula antes de terminar. Isso. Você não pode pedir, por exemplo, no final dos 4 anos você tem tratamento. Tá? Então pode ter, tem exceção que, por exemplo, gravidez, questão que eu acho que a gente consegue fazer isso, não tem no nosso regimento, talvez exista no regimento da universidade, que vai mudar também, mas a gente teve 2 casos, na verdade, de 2 alunas que conseguiram um tratamento adicional. Mas aí você tem que mandar para a Propes, não é uma coisa assim que a gente pode fazer internamente. Eu iria fazer uma pergunta, mas eu acho preferível fazer ao final do... Só uma dúvida, professor. Teve alguma situação, tipo assim, o aluno foi o segundo autor do artigo, o orientador o primeiro, e o aluno conseguiu defender? Teve. Falando de Roberto. Aí no caso isso foi resolvido. Também no colegiado. Foi resolvido pelo colegiado. O aluno era o segundo autor, ele era o primeiro aluno.
eu acho que era só ele e Roberto. Então esse foi o tipo do caso omisso que passou no colegiado. Beleza. Né? Mas como a ideia principal era do Roberto, fala aí. Sim. Tem outra coisa. Também, se você observar a diferença de 2018 para 2019, a diferença é só naquela questão do internacional B2. Certo? Para quem entrou até em 2018 vale, e para quem entrou a partir de 2019 aí não vale. O internacional B2. Né? Então, esse segundo artigo. Nacional não vale para o Oi? Conferência Nacional não vale para o Não, vale assim, porque ali tem conferência, não tem explicitado se é internacional ou internacional. Então vale os dois, B2. Para os novos, é internacional até B1 e nacional até B2. E também isso passa por questão de financiamento, né? Porque aí o nacional B2 é mais fácil de financiar para os alunos. Né? Aí tem esse ganho aí que é o aluno participar de fato. Eu acho um concurso aqui no final da conferência. Eu penso assim, no fim das contas vocês julgam o método do aluno defender ou não a proposta de teclado, foi doutorado. Aí vocês colocam que, se lá no final, no último suspiro, se você tiver uma conferência e submeter, então você pode defender. Aí eu penso no método. A conferência no passo deveria ser levada em conta como método. Porque se você do programa julga que no final de todas as possibilidades do aluno ele tiver uma conferência e só submeter, ele pode defender, por que essa mesma conferência não pode ser usada antes para que ele use como critério de defesa? Entendeu? Mas aí, como é teu nome? Tiago. Porque aí, Tiago, é o seguinte, o balizador aí não é a conferência, é o periódico. Certo? Porque você poderia ler de outra maneira. Você poderia ler do seguinte, o aluno ele deve ter um artigo submetido, mas, né? Então não seria assim, o aluno tem que ter um artigo de conferência e eu acho que assim, a intenção era mais essa. Assim. Porque o argumento é muito em cima do periódico. Né? Aí por que não é só o artigo submetido? Porque aí você tem um artigo submetido, mas o artigo de conferência também dá uma razão adicional. O artigo de conferência não é o primário. Né? O foco primário é a publicação em periódico. Eu teria que esperar até a segunda prorrogação. Se eu tivesse na primeira prorrogação ou antes, nesse caso, eu poderia. Se você tiver o critério? Não, tem. O critério 1 do artigo 2, né? No caso, se ela tiver com 4 anos e meio. Sim, se você não tiver periódico, realmente assim, é o base. Se eu sou qualificada para defender nesse caso, eu teria que esperar todas as pessoas que defender antes. Eu não tenho critério. Deixa eu ver se eu entendo. É o que eu estava falando, é o seguinte. Então é o seguinte, a gente está discutindo a possibilidade de conclusão e poder ir lá e fazer defesa. Aí vai ter um dos candidatos aí, está na segunda prorrogação dele, mas beleza, ele conseguiu a conferência. Internacional, nos quadros das conferências. Então, se ele sai da segunda prorrogação, tem uma conferência e submeteu o artigo, certo? Então, ele está apto a defender. Essa questão que eu julgo é o fato de que, se eu entendo a questão de que o jornal, no final das contas, é importante, é o parâmetro principal da coisa. Mas se vocês não a possibilidade da pessoa defender uma submissão de jornal, porém exigindo ao menos da conferência, porque a gente entende que você é obrigado a esperar chegar na segunda prorrogação para poder fazer isso. Porque o cenário é o seguinte, só para entender, ó. Você tem o seu artigo de conferência, okay, dentro dos 4 anos, aí você submete o artigo de periódico. Okay?
Tá? Aí, o que é que vai acontecer? Você vai ter que esperar o resultado, né, dessa submissão periódica para você ter o seu mérito ou não mérito. Certo? Digamos, se depois da prorrogação você teve o seu mérito. Que é o caso que, quando eu mostrei aquela tabelinha, vocês estavam aqui comigo. Tem aqueles alunos que tinham submetido, né? Acho que eram uns 10 alunos, no número quanto exatamente, tinham submetido, mas não tinha recebido a indicação da primeira revisão. Beleza? O que acontece? Imagina assim, que depois da prorrogação o cara é rejeitado. Certo? O que é que o cara pode fazer? O cara pode submeter de novo. Certo? Mas com grande chance dele não conseguir a resposta de novo do mérito, certo? No momento em que se encerra o prazo dele de prorrogação. Entendeu? Então essa regra aí, ela foi pensada exatamente nesse cenário. Aí para mim ele voltou ao caso do cara que tem 2 anos e meio, concluiu todos os passos que ele tinha que concluir, digamos, tem uma conferência, mas no final das contas ele pode submeter de novo, no final do trancamento, no final da prorrogação ele pode submeter de novo. E ser negado o período novamente, e no final das contas ele está na mesma situação de uma pessoa que tem um período. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Eu estou entendendo, mas no final já é a mesma coisa. Não, mas já, assim, isso foi assim. O que é que se tinha na reunião, certo? Você tinha uma proposta que era assim, era você cobrar o aceito do periódico no momento da colação de grau. Certo? Assim, o que é? Eu tenho uma tese condicionada. Okay? Então, tu defende tua tese, tu não tem um artigo de periódico, okay? Mas tu está esperando, tá? Está esperando. Okay? Aí, se for aceito, tu faz a colação de grau, tu dá entrada na tese, no diploma. Se não for aceito, aí tu não dá entrada no diploma. Aí isso aí, assim, a gente viu que não ia dar certo isso, porque o que acontece? O cara defendeu. Defendeu, teve a tese aprovada. E aí? Então, assim, isso foi, na realidade, o mecanismo que a gente instituiu para assim, você tá resolvido sua vida. Né? Você defendeu sua tese, foi aprovado, está resolvido sua vida. Porque antes você teve um critério para marcar depois da tese. Né? Aí essa é uma estabilidade jurídica enorme. Com certeza. O cara vai entrar na justiça. Né? Mas pensa nisso. Pensa na realidade assim, que a questão é substituir o aceito condicional por uma revisão, por uma submissão, quando o cara realmente não tem mais condições de ter o aceito que tem. No caso assim, o limite seria esse. A crítica não é a implementação disso não, é a pessoa ter minha crítica só o fato de a pessoa ter, de todas as formas, ter que esperar duas prorrogações. É o fato de que se ele for, a questão é assim, se qualquer pessoa que satisfez no artigo 2, segunda comissão, se essa pessoa satisfez, digamos, essa comissão aí nos 2 anos e meio, por que ele não já pode? Por que ele não já pode? Porque aí, ó. Porque ele tem que esperar. Não, vamos pensar assim. Digamos. Se não tem isso, certo? Não, mas tem. Não, mas assim. O fato que já tem. Não, eu sei, mas é a questão assim, por que foi aprovado isso? Porque a pergunta é, por que você tem que esperar? Se você já tem isso. Se você já tem isso. Certo? Porque é o seguinte, por que você tem que esperar? Tá? Porque assim, se você tirar isso aqui, certo? Se você tirar isso aqui, você não tem a conferência. Não, a hipótese dele é o seguinte, no terceiro ano, no segundo ano, ele já tem uma conferência. E já pode submeter com o periódico, submeter. Ele já atendeu o item. Ele só não está no fim, na prorrogação. Aí ele pergunta por que o SOCOM poderia tentar, após a prorrogação, na segunda
período de Não, na prorrogação. primeira prorrogação. É o CAPS, ele está questionando o CAPS, não é o item. É porque o artigo 2 é a exceção da regra. Ele está falando o seguinte, O que a gente tem que cumprir é o que está no primeiro. Conferência, e já tem condições de submeter com artigo antes do prazo de prorrogação, durante os 4 anos, dentro dos 4 anos. Ele já conseguiu publicar na periódica? Não, mas ele submeteu. Não, isso é, olha, a lógica... Por que tem que esperar a segunda submissão? Não, a lógica disso é o seguinte, olha, se você... Você está perguntando por que Se tem você que esperar. teve... Olha, se você não teve o critério, é porque você tem um artigo periódico, o artigo de conferência e seu periódico foi rejeitado. Certo? Ou então não veio o mérito ainda, ou então não veio o mérito. Certo. Então, assim, você teria que ter um tempo para amadurecer a sua pesquisa para submeter de novo. Para submeter novamente no período. Né? Mas esse mesmo amadurecimento não está sendo levado em conta quando você adota esse mesmo critério lá no final da programação. Porque o cara... Não, mas a questão não é ele estar na conta. Mas, Thiago, assim, desculpa, mas assim... Ou isso assim, ou você não tem um critério. Aí provavelmente rapaz, veja, eu não estou criticando o fato de adotar essa regra. Eu acho que ela é muito boa para o programa dos alunos. É uma situação complicada, a gente entende o que está acontecendo aí. O que eu estou questionando é isso. Se esse critério é suficiente para definir só no final, por que não mais? Tipo, essa regra ela está forçando o aluno a publicar no periódico, entendeu? Ó, você tem um ano para publicar no periódico. O vocês falou bem, ó. O artigo 2 é exceção do artigo 1. Isso. A regra é o 1, a gente tem que cumprir o 1. Mas ele criou uma condição para a galera que está lá no final, que não tinha essa condição antes, ter a condição agora. É isso que ele fez. Entendeu? Tipo, ele está obrigando você a publicar no periódico. Ou esquece o segundo, você tem que cumprir o que está no primeiro. Ponto. O segundo é caso é exceção. Caso o primeiro não tenha porque ele acha o seguinte, se a pessoa consegue atender na última hora, deveria deixar ele atender antes. Mas eu entendo a regra. A regra é assim, olha, você tem que tentar publicar, tem que tentar ter o mérito. Agora, no seu pior caso, você não consegue de jeito nenhum, aí eu vou lhe dar essa benevolência final de você só submeter. É isso. Eu acho que não. É como se fosse assim, a gente você vai tentar cumprir a regra. Você vai no B1, digamos. Ok? Se você pode submeter, você tem chance de arriscar. Ok? Assim, se você amadureceu aquele negócio ali, por que você não publica no lugar mesmo? Mas essa ideia esse argumento de mancha tudo, porque hoje você tem que publicar, então você vai logo pro B1 e não vai pro top. Se você for por essa lógica, você mancha todo o requisito do doutorado. Isso é um efeito colateral. Você mancha toda a noção. Porque, por exemplo, acontece muito comigo, eu digo, no meu caso eu consegui, mas eu estou dizendo, um aluno pensa logo assim, eu vou tentar um periódico A1 ou vou tentar um B1? Do ponto de vista de se livrar do requisito, entre aspas, é melhor tentar o B1. Não é porque, assim, atende do mesmo jeito. Então, se a gente for por esse critério, desmancha toda a exigência do artigo. Mas sabe o que é que eu tenho observado? Você percebeu o que eu quis falar? Eu percebo, mas sabe o que é? É porque, assim, às vezes assim... Porque o que é normal na publicação? Você tentar o maior top para ver um impacto maior e ir baixando, mas você tem um tempo aí para atender, né? Olha, quando a gente fez o relatório da CAPES, a gente tem que reportar todos os... Isso não é o que acontece. Certo? Quando a gente pega, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando você pega a distribuição dos artigos nos quais, ao longo dos anos, a distribuição é praticamente igual. Certo? Não muda muito não. Eu vou dizer o que é que mudou. O número de teses defendidas. Claro. Diminuiu, porque o que acontece? Até realmente assim, o cara... Se bem que, novamente, a gente tem que ver assim, a questão de por que a pessoa está evadindo. Por que a pessoa está evadindo. Certo? Mas esse é um dado que eu estou dizendo. O dado que eu estou dizendo é distribuição do Qualis, certo? Distribuição do Qualis não mudou muito depois da regra. Você concorda que é um incentivo a pessoa tentar coisas menos audaciosas? Não, aí é que tá. Eu posso até concordar com você, mas o que o dado... Eu não estou dizendo que não deve ter o critério, só estou falando que se a Você escolhe... Na verdade, o que acontece... Olha, outra coisa que você percebe.
quando você pega aqui pelo menos assim, a distribuição que a gente teve, tem muita coisa aberta. Mas acho que eu mostrei no começo. Você tinha a distribuição dos quadros. Você tinha 5 daqueles 14 que era A1, você tem. Então assim, o pessoal não foge pro B1 automaticamente. Agora, você mandar para o top, note, não significa você mandar para um periódico no quadros A1. Certo? Perceba a diferença. Então é que a área bem menor. Por exemplo, você trabalha com aprendizagem de marca. Você tem vários periódicos lá em A1, certo? Mas existe uma diferença de você, por exemplo, submeter para o I3E Transactions, não sei o que, que é A1, e para outro periódico que é A1 também. Certo? Então, assim, quando eu falo assim, você tem a chance de arriscar para mandar para aquele lugar que vai te dar um impacto. Não, mas assim, mas você é diferente do Qualis. Você é, assim, para atender a requisitos, você é incentivado. Não acontece comigo, não. Né? Eu estou tentando as melhores. Mas, assim, não dá para negar que a pessoa é incentivada a tentar ou quadros menores ou publicações menos impactantes. Porque a chance de ser aceita é bem maior. E isso é natural. Então, por exemplo, você vai tentar A1 ou B1. Um B1 que tem uma aceitação de 80% dos artigos, ou vai tentar uma revista A1 que tem aceitação de 5% dos artigos? Ele tem um prazo. Todo prazo, cada rejeição demora de 3 meses a 6 meses, até às vezes mais. Né? Então, naturalmente, essa regra eu acho que é plausível, faz sentido, está posta, mas é uma consequência natural, se você olhar do ponto de vista do aluno, que ele tente, para atender a regra, ele seja menos ousado do ponto de vista do impacto. Sobre um certo aspecto. Isso aí é claro. Né? Isso aí eu acho que não tem como não ver isso e não entender que a consequência do aluno, não estou dizendo que acontece, por exemplo, estou tentando o micro, que eu já tenho um aluno, eu estou dizendo assim, o natural é que ele tente um local que tem uma aceitação maior. Se ele tem uma exigência, se ele tem um prazo a cumprir, por que ele vai tentar um periódico que tem 5% de aceitação, em vez de um periódico que tem 30%, 40% de aceitação? Não estou questionando que não deva ter, só estou falando que é natural, que a gente tem que perceber que essa consequência existe. Olha, poder pode, certo? Pode acontecer, é claro, você tem razão, isso pode acontecer. Se o aluno ele for muito rígido, em relação, muito preocupado em relação à regra, a essa regra, ele vai procurar inclusive os caminhos tortuosos, quer ver assim, é um periódico que dá tem uma taxa, como você estava falando, certo? Mas eu vou dizer para vocês, isso acontece em poucos casos, certo? Isso acontece em poucos casos. Por quê? Porque muitas vezes o próprio aluno e o orientador, eles discutem sobre o local onde eles vão publicar e eles escolhem os melhores locais. Certo? Eu, por exemplo, eu nunca conversei com um aluno meu como orientador desses temas. Assim, não, cara, manda para esse lugar aqui porque é mais fácil para tu ter. Eu acho assim, possivelmente quer ter orientador. Beleza. Piorou. Piorou, cara. Não, eu não tô falando no meu caso. Desculpa. Olha, como é teu nome? Davi, deixa eu falar um pouquinho. Eu não tô falando no meu caso, não. Eu tô falando, Davi, você falou, cara, deixa eu falar também. Calma, vamos falar, porque assim, você fala e o outro fala também. Olha, acontece, vai acontecer, todo o sistema de regra vai ter uma pessoa, 2, 3, 5, certo? Que vai tentar assim, o caminho que é mais tranquilo, certo? Beleza? Não é errado não, você tem que realmente, assim, você quer terminar o doutorado, você quer atingir seu objetivo, todo mundo tem um objetivo aqui para depois do doutorado, né? Então, assim, para você alcançar esse objetivo depois do doutorado, você tem que ter um doutorado. Né? Então, assim, isso é normal, cara. Agora, o que acontece? Não existe só isso, cara. Não existe só isso.
você tem até nos seus objetivos para depois do doutorado, isso vai implicar onde é que você vai publicar ou não. Entendeu? O que é que você quer fazer depois do doutorado? Você. O que é que você quer fazer depois do doutorado? Concurso. Certo? Olha, pessoal. Concurso. Vou dar o exemplo de dois concursados novos aqui. Foi Bruno. Breno e Jéssica. Certo? Breno e Jéssica. Como é que você olha? Aí Breno e Jéssica os dois têm um perfil muito parecido, são da área de engenharia de software. Aí tem um em Transact Transactions em software engineering. O outro tem um artigo no Wix e Jéssica também. É muito parecido até, coincidência, mas eles têm um perfil. Pessoal, é diferente, gente, é diferente. Você, assim, se você vai por esse caminho de vai pela regra e tal, você termina seu doutorado tranquilo. Assim, você tem que fazer, não vou julgar você se você fizer isso não, com certeza. Mas assim, se você pensar o que é que eu quero da vida, onde é que eu quero publicar, qual é o impacto que eu vou ter, você vai para outro caminho, cara. E eu acho que a maioria dos alunos do doutorado aqui, eles pensam onde é que eles vão publicar. Eu acho assim que essa coisa que você está falando é um aluno ou outro, entendeu? Muitas vezes assim, que não está muito conectado com o orientador, com os outros colegas. Né? Essa é a minha percepção. Assim. Principalmente olhando, novamente que eu digo, a distribuição, considerando que o Qualis realmente tem um reflexo assim, no impacto econômico. Mas assim, vendo como é a distribuição dos artigos publicados em alguns extratos do Qualis, né? Pouca gente vai para B2, B3, assim, a maioria A1, A2 e B1. Ricardo, quanto a um caso omisso, como é que funciona esse processo? A gente tem que dar entrada na secretaria? Não, o caso omisso, vamos fazer o seguinte, olha, eu acho que o caminho melhor é reunião colegiada. A reunião colegiada. O que acontece? O pessoal da secretaria, na verdade, assim, você pode acionar a secretaria, mas eles vão possivelmente me acionar para acionar o colegiado. Né? Então você pode me acionar diretamente, ou então seu orientador, né? Você vai ser orientador, ó, tem esse lugar aqui que eu quero submeter, tal, né? O que é que você acha? Pode ser feito um levantamento com colegiado com autorização, esses casos omissos, né? Eu acho que o caminho é esse. Aí eu faço, coloco como pauta e o pessoal aprova ou não. Esse artigo 2 é extensível a todos ou os que ingressaram em 2019? A todos também. A diferença de 2018 é só porque nesse artigo aí também computa o Internacional B2. Né? Pessoal, não se preocupem com a mim. A regra tira o sono. A regra tira o sono. Tem que entender mais nada. Não, mas sabe o que eu disse na aula inaugural, quando eu estava falando essas coisas, eu digo assim, olha, onde está as coisas que eu estou falando assim, dizendo assim, cuidado, é para o pessoal que não está aqui, o cara nem vai para a aula inaugural, esse cara não. Se vocês estão aqui, é porque vocês já estão preocupados. Então, assim, por isso que eu digo, não se preocupem, porque eu acho que ela tem que se preocupar. Não, mas é sério, ó, você aqui, quem já defendeu a proposta aqui? Quem já defendeu a proposta? Então, assim, são dois momentos, né? Você defender a proposta e você não defender a proposta, né? Dois momentos distintos. Se você está pensando assim, eu vou ter que defender a proposta, então o que você vai ter que fazer? Define o seu problema de tese no primeiro ano. Né? Define e começa a implementar, começa a fazer experimento. Faça esse caminho que eu falei assim, vai para um artigo nacional, né? Depois elabora, vai para o artigo internacional, elabora. Porque assim, para você ter o periódico, às vezes você fica muito assim, vou
Periódico. Esse periódico não tem deadline, né? Então, assim, aí você tem que ter disciplina, assim, eu tenho que escrever um artigo periódico até dia tal para submeter, porque senão você fica, né? Às vezes esse caminho de você ir para uma conferência nacional e depois é bom porque você, assim, você tem um deadline, né? Então pense um pouco por aí, tá? Vai nesse caminho. Nacional é mais fácil, você participa, porque a gente também que assim, a gente está na discussão específica sobre publicações, mas assim, essa questão da comunicação científica é muito importante, né? Então, eu sei que assim, a gente não financia tanto todos os eventos nacionais, mas eu acho que se puder fazer um esforço para ir numa conferência dessa, é muito legal. E assim, pensa, a gente financia inscrição e passagem, né? Então é questão de como é que vocês vão se organizar aí com hotel, de hotel, mas usem esse negócio, tá? Porque é bem legal e você fica motivado. Okay? Então assim, o pessoal tente até a proposta, né? O pessoal ter pelo menos um artigo de conferência, o pessoal já defendeu a proposta, já teve a proposta aprovada, já está com o problema definido. Então assim, possivelmente vocês defenderam com 2 anos e meio, né? 3 anos, por aí. Então, assim, o caminho é parecido, só que é um pouco mais apertado, né? Você... Oi? Bem apertado. Bem apertado. Já está com conferência, alguma coisa assim? Não, eu falei que agora vou sair esse semestre eu tranquei justamente porque eu vou submeter o artigo e eu não sei a resposta. Aí eu só não vou arriscar, vou trancar. Você submeteu para onde? Conferência ou periódico? Periódico. Você como pessoa submeteu para uma conferência, não? Também? Não. Eu fiz perder a ficha. Não, mas... Eu entendo esse negócio de perder a ficha, mas... Eu também penso assim. Aí é aquela questão. Acho que uma boa. Por que você vai precisar do período todo dia? Também não resolve. A conferência não resolve o seu problema. Só se ela tivesse um segundo período para e ninguém vai querer chegar no segundo mas a conferência é boa também. Porque assim, o legal da conferência é porque assim, a resposta é mais rápida, né? Você já fica assim, mais seguro para submeter para o periódico. Você já tem mais tempo para submeter o periódico. Mas assim, você vai ter menos tempo para conseguir publicar no periódico. Mas assim, tem a vantagem também, assim, se você for para a conferência, né? Eu acho que assim, extrapolando essa questão de regra de publicação. Vamos submeter, rapaz. Eu vou para a conferência aí que é... Eu? Não, estou dizendo ela. Só uma dica, eu acho que o workshop de tese e dissertações era um bom início, né? Antes da qualificação. Mas o workshop também não está falando de se você defende. Você está falando de workshop de tese e dissertações. Se tem alguma coisa interna? Não, eu estou dizendo, a gente poderia publicar primeiramente um workshop de tese e dissertações. Mas se você não tem sua tese e dissertação, como é que você não, mas é a proposta. Entendeu? Geralmente essas coisas é para quando você conclui já. A gente não tem até alguns lugares lá fora tem uns tracks que é um doutorado que você submete para o pós-doutorado. Aqui é muito raro você concluir. Não tem interesse não a pós-graduação de fazer alguma coisa do tipo isso assim? Interno aqui? Sim. A gente já até conversou um pouco sobre isso. Tem um evento assim que não sei, pelo menos assim, quem quiser realmente apresenta, tá? Tem feedback. Isso está dentro do... Aí tem um grupo de trabalho que é de formação de alunos, né? Isso está dentro do... Porque o primeiro foi a questão de reformular seminários, né? Sim. Vocês estão assistindo, ó, de vez em quando, quem já pagou seminários? Fique de olho também, porque tem uns seminários que vão ser muito nessa questão de gestão de tempo, gestão de trabalho, certo? Metodologia, como escrever um artigo. Eu acho que mesmo quem pagou o seminário lá atrás, pode ser interessante pagar, viu, pessoal? Tá? Você estava falando sobre o workshop de proposta de doutorado e algumas conferências grandes também interessam. Isso, tem. É válido isso como um artigo para... Por exemplo, tem uma conferência aí que é a ONU, que ela tem uma trilha de workshop de doutorado.
Você pergunta que é válido é o que é válido para o requisito da comunicação. Não, porque é a conferência principal, né? Agora, se eu perguntar se é válido para você, aí eu acho que é válido. Por exemplo, eu mesmo tive um aceito no workshop, aí o sim, ele não dá auxílio para o workshop, ele não aceita como publicação, não. Ele só aceita o artigo mesmo em um das trilhas principais. Questões também de orçamento, né? Tem que fazer as continhas assim, divertir, porque o cenário é incerto, né? É mais, pessoal. As perguntas. Uma dúvida sobre essa segunda aí. A segunda que realmente é mais enroladinha. Mas você tem razão, Tiago. Você é assim, às vezes é meio chato. Você parece até assim, você tá querendo sugar assim. Eu acho a medida foi muito boa para o pessoal que está preocupado aí. Porque eu acho que assim, eu mandei para o e-mail para você, inclusive, particularmente falando sobre isso. Eu sou professor do departamento de matemática, tenho mestrado e professor aqui? Na rural. E vim, por exemplo, da UFC, fui mestrado lá. Lá também é conceito sério, a área de matemática e tal, mas é publicar. Tu é cearense? Tu é cearense? Não, eu sou daqui mesmo. Mas eu mantenho o sotaque de todo lugar. Não, é porque você fez mais. Não, mas eu sou daqui mesmo. Eu sei dizer o seguinte, que publicar, principalmente no nível. Porque assim, eu não sou de fato da computação. Mas tudo que eu trabalhei foi basicamente matemática pura aqui dentro e envolvido com coisa de computação. E até, no geral, na matemática mesmo, publicar é uma coisa que não é trivial assim. Não é, necessita de maturidade, são muitas coisas, não é só seu esforço não, porque quando o cara só se esforça, também não dá resultado não. Você tem que ter esforço em ter alguém que também lhe dê um norte, para você saber para onde você está indo, entendeu? Isso exige muito mais do que só essa visão de que publicar, desse tipo assim. Por isso que eu digo assim, a exigência de publicação não é que eu acho ruim não, mas quando ela é muito pesada em cima da conclusão do curso, eu acho a ideia do curso de formar um pesquisador é ótimo, mas às vezes essa formação de um pesquisador ela não vem tão cedo assim, principalmente dependendo da área que você está trabalhando, dependendo da área que você está assinando, entendeu? Então, por isso que eu falei aí, por exemplo, aquela regra lá do item 2. Você na verdade, a formação é para a vida toda. Você vai aprendendo para a vida toda. Vai mudando a área de pesquisa, linha de pesquisa. Então, você, como pesquisa, eu acho que o importante para mim, na concepção do curso assim, é dar um pontapé inicial para quem não tem esse norte de como avançar no ser um pesquisador, né? E você tentar buscar esse norte. Como é que eu me torno, saio de um cara que sou só um cara teórico, só estudo, como é que eu começo a entrar nesse mundo e pensar em como é que eu sou um pesquisador daqui para frente? Eu acho importantíssimo essa vertente aí, do que após permite ao aluno daqui. Eu só acho, não acho ruim, ruim não é, essa amarração. Ruim não é. Ruim não é, você entende que eu estou dizendo, tem vantagem com essa amarração da. Uma coisa que eu acho assim, como orientador, certo? Como orientador. Eu já refleti muito, já fui contra a favor, mas assim, o que eu observo é que ajuda, por exemplo, ao aluno dispersar muito, sabe? Eu acho, porque aí você fica assim, porque doutorado é complicado, porque assim, você passar 2, 3 meses de doutorado sem fazer nada é fácil demais, né? É fácil. Aí se você tiver assim, alguns deadlines assim, alguns objetivos, metas intermediárias, tal, isso é bom, sabe? Às vezes o orientador não consegue não, porque ele mesmo esquece de dar aluno. Não esquece não, mas assim, quando o aluno assim, tá solto, às vezes é difícil, cara, porque aí é o que acontece, tem um aluno que vai na tua porta, professor, pode ler esse negócio, eu tenho uma dúvida. Aí você vai dedicar mais tempo a ele, entendeu? Não tem jeito. Aí agora não, se todo mundo tem. Por exemplo, uma coisa que antigamente era muito solta, era proposta de tese.
certo? Porque às vezes o pessoal defendia assim, a proposta de tese, com 3 meses defendia a tese. É uma coisa muito mais, é uma formalidade. Hoje em dia a proposta de tese é muito mais útil, porque assim, ela é mais cedo, certo? Com 30 meses não precisa necessariamente você ter os resultados da sua tese, você não precisa ter a tese, mas você precisa ter o problema da tese e algum grau de amadurecimento, né? Você tem que ter uma proposta, você tem que mostrar os seus limites, tá? Então, aí tem que ser 30 meses. Isso é ótimo, cara. Porque aí, assim, se você for definir o teu problema de tese no último ano, é muito complicado, né? Porque às vezes era o que a pessoa fazia, né? Aí você tem o deadline da proposta de tese, você tem certos deadlines de artigos, tá? Eu acho que isso ajuda, sabe? No grosso, claro, vai causar alguns problemas, sabe? Eu acho que o timing também, porque, por exemplo, o meu mestrado eu publiquei, só que a publicação veio um ano depois de eu terminar. Né? Então você, no mês 30, você ainda não está nem com condições de publicar nada. Então, você tem o que você vai fazer e tem uma ideia razoável, mas entre o 30 e o 48 você já tem que ter a publicação. Então 1 ano e meio aí para fazer tudo e publicar. Né? Você quer falar? A minha só de curiosidade, se o programa é mais interessante, quantidade de publicação do aluno ou quantidade de teses? No começo, tinha 97 alunos que definiam, passou para 14. Então, para vocês, como programa, para manter o nível 7, é mais interessante ter 14 por publicação ou ter 60? Só sem publicação? É só curiosidade mesmo. Certo. Porque você ganha publicação, mas a população dos alunos desistir grande, você perde em tese. E aumenta quando é publicação? Eu acho que não assim. Se você for pensar no cálculo lá, eu acho que publicação ela é mais importante, ela conta mais. Né? Só que assim, só tem outras coisas, assim, tem, por exemplo, reflexo indireto, né? De distribuição de alunos com orientador, você tem muito orientador, tem pouquíssimos alunos, ou vai para a seleção e tem 0 alunos, né? Por forma, 0 alunos, aí você tem reflexo também de carreira, a pessoa que consegue fazer progressão profissional. Tá? E agora tem tantas coisas também assim, que são mais intangíveis, né? Que assim, você tem uma quantidade de alunos formados, isso no longo prazo é bom, porque aí você tem os retornos diretos. Você tem assim, um cara foi ex-aluno do Sim, aí vai monta uma empresa, tá lá, aí é um contato que você tem, entendeu? Então não acho que seja bom assim, você ter um número baixo, principalmente que a gente vai ficar, né? Nós somos 80 professores, né? E caiu muito a quantidade? Não, caiu significativamente, estatisticamente. Mas aí assim, as razões é que a gente tem que investigar direitinho. Porque essa turma de 2014 também foi muito grande, 97, assim. Esse ano entraram. É porque também tem a proporção, né? Esse ano entraram quantos? O Juliano que estava aqui, eu sabe direitinho, assim. Foram 60 e. Quem foi que entrou aqui? Deixa eu ver. Foi perto de 70, né? Foi 60 e tantos, né? 60 e poucos, não vou lembrar aí, também. Realmente é mais fácil de você gerenciar. Porque 97, não sei o que aconteceu de 2013 para 2014, foi um interesse assim, tão grande, sabe? Descobri que ia mudar a regra lá. Você fez. Não sei se foi tão esse nome, é porque doutorado, esse doutorado também é uma coisa meio sazonal, né? Depende de crise, né? A porcentagem de desistência na pós-graduação, eu tenho uma curiosidade. Eu acho que isso varia por ano, mas eu acho que seria uns 30%. Mas coisas que talvez mudem, por exemplo, prazos, né? Esse prazo de 5 anos é nosso, né? Mas deveria ser mais 6 anos. Mas tem alguns programas que são 8 anos. Eu tô no Para terminar a estendendo.
Estendendo. Agora isso aí, assim, pra gente é péssimo. Assim. Pro dia a dia é muito ruim. E atrapalha, né? Não, podia não é muito ruim, cara, porque assim, a gente, o aluno esquece de fazer a matrícula VIP. Manda um e-mail. Liga, faz a matrícula VIP do aluno. Aí liga, vai, faz a matrícula. Nós temos 600 alunos. E o financiamento de uma coisa assim, financiamento para uma coisa tão mais longo prazo aí. Talvez não de tanto não, porque, por exemplo, se você só fica fazendo matrícula VIP, né? Agora se todo mundo começar a decidir a publicar, né? Vamos publicar. É um problema bom que a gente vai ter que arrumar dinheiro. Mas é porque assim, tem um financiamento que vem da pós, tem um financiamento que vem do centro, né? Os projetos de informática. Ricardo, outra dúvida. Aí tem que negociar. Quanto ao financiamento das publicações, o aluno só tem direito uma vez por ano? É uma vez por ano, é uma vez por CPF. Pronto. Mas se você tem 4 anos de doutorado, você pode viajar 4 vezes. Beleza. Mas isso mais no ano. É acumulativo. Não, é um CPF por ano. Um CPF por ano. Você pode pedir por ano. Seu CPF. Assim, na lógica, os 2 primeiros anos já está perdido, né? Porque você está pagando só a disciplina. Aqueles NKs que saem inicialmente da prospect, você pode acumular? Pode. Print. Do print para sanduíche? Não, aqueles da Propesc que a gente pode acumular. A gente pode pedir outros recursos. Também, você pode acumular. Agora eu não sei se eles têm internamente alguma regra de prioridade lá para diversificar um pouco mais as ajudas. Né? Mas você pode. Você pode pedir o recurso lá da Propesc e pode pedir o do Simples. Você pode acumular os 2 recursos, né? Uma publicação, um periódico. Pode. Você pode, por exemplo, usar para diários. Peça também. Porque também essas coisas assim, quanto mais você pede, mais cria demanda para, por exemplo, você vai ganhar mais recursos. Né? Vou dar um exemplo do edital print que a gente teve da CAPES Print. Foram 7 alunos do CIM contemplados. Sim, foi ótimo. A gente internamente só tinha uma bolsa de sanduíche. Né? E 7 foi pelo Propesc, porque o pessoal realmente se meteu massa. Né? Foi o programa que aprovou mais. Peças. Pedi. Eu pedi e alcançarei, não, né? Pode pedir. Não, bateis e abri-se-vos lábios. Pessoal, a gente agradece aí, porque eu fui um dos que mandei o e-mail para o senhor. A gente estava solicitando Ausonias. Aí a gente agradece pelos esclarecimentos aí que o senhor deu a respeito da pauta. Eu acho que seria interessante, sei lá, de 6 em 6 meses, por semestre, a gente sempre vir para cá, a gente da pós, discutir a respeito desses temas que são de interesse da gente, porque fica muito restrito na reunião e a gente, como aluno, fica meio perdido. Eu estava com a ideia de fazer alguma coisa por turma, porque aí assim, cada turma tem mais ou menos os problemas parecidos. Pronto, seria interessante também. Legal, pessoal. Qualquer coisa me escrevam, viu? Então, marca o horário aí que a gente